Shalom, shalom, bem-vindos a Maoz Israel. No episódio de hoje, continuaremos a falar sobre Israel em guerra. E responderemos algumas das perguntas difíceis como quem são os palestinos? Fique ligado. Oi, shalom, aqui é Jacob do Ministério Maoz Israel. Estou com o meu amigo aqui, Alan. Shalom! Estamos indo em direção ao sul para nos encontrar com nossos soldados especiais, nossos heróis que estão protegendo Israel. Fazendo o mínimo que podemos fazer, estamos a caminho. Finalmente chegamos aqui, estamos na fronteira de Gaza, trazendo para alguns jovens incríveis, homens e mulheres, comida, nutrição e equipamentos muito necessários que eles podem usar. É bem incrível, o Senhor nos deu graça para conseguir algumas dessas coisas. Vamos nos encontrar com alguns dos nossos homens e mulheres incríveis e dar-lhes um pouco de comida agora mesmo. Obrigada, muito obrigada. Temos nosso veículo cheio de suprimentos e equipamentos. Para nossos maravilhosos soldados, estamos viajando até a fronteira sul de Gaza. E iremos até a fronteira do Líbano hoje, sim, em um dia. E vamos encontrar algumas pessoas incríveis. Vamos lá. Obrigado. Ou seja, eles sabiam o que precisavam. Muito obrigado. Olá, queridos. Meu nome é Daniel Yahav e sou pastor na congregação Peniel em Tiberíades. Muito grato por esse equipamento que recebemos através da Maoz. Estes são painéis solares que permitem carregar baterias e power banks. Isso será muito útil quando a eletricidade for atingida e cair. Shalom, shalom, aqui é Allen, da equipe Maoz Israel. E hoje queremos mostrar o que estamos comprando para nossos soldados para mantê-los aquecidos no inverno. Estamos comprando 2.000 jaquetas de lã para que eles fiquem bem. Eles estão na fronteira de Gaza. Então, obrigado pelo seu apoio, obrigado por amar e orar por Israel nesse momento de necessidades. Viemos para o sul em base secreta aqui. Vamos mostrar tudo para vocês. Esse é um amigo maravilhoso meu, pastor David Tsafafa. Alguns dos rapazes dele, crentes maravilhosos, estão aqui servindo e vamos trazer para eles algumas coisas. Faz muito frio aqui no deserto. Estamos trazendo algumas coisas para mantê-los aquecidos, algumas coisas para dar-lhes eletricidade para que possam ligar para suas famílias. Obrigado, pessoal, por esse grande presente. Está bem. E temos algumas coisas também para ajudar com o moral. Procuramos por garrafas de água, mas sem sucesso. Fomos informados de que a qualquer momento poderíamos ficar sem água, eletricidade e necessidades básicas por cerca de 72 horas. Alguns relatórios dizem semanas, alguns relatórios dizem uma semana. Não temos certeza do tempo exato, mas queremos estar preparados. E, na verdade, vamos tentar ajudar alguns outros que não conseguem encontrar água também. Encontrei um bom amigo meu, precisava de um pouco, estava na mesma situação, não conseguia encontrar água. Então, pegue uma, vamos dar-lhes algumas dessas para a família dele, de 5 pessoas, caso precisemos delas. Eu oro a Deus para que não precisemos de água, de emergência, mas caso precisemos, temos. Então, obrigado, Senhor. Senhor, abençoe todos aqueles que estão orando por Israel. Você pode ajudar a fornecer a ajuda tão necessária aos israelenses afetados pela guerra. Visite maozisraelbrasil.org e faça uma doação generosa hoje. Shalom de Jerusalém. Meu nome é Sheni Ferguson e sua palavra em hebraico para hoje é Palestim? Ou deveríamos soletrar Palestina? Sei que é difícil deixar de lado todo o drama da vida real que surge quando você diz a palavra Palestina,
Mas em um nível literário, você pode achar fascinante que na língua hebraica, a palavra Palestina carrega nuances que são totalmente perdidas pelas línguas ocidentais e até mesmo no árabe. De fato, na mídia israelense hoje, você encontra cerca de 8 maneiras diferentes de falar e escrever a palavra, devido às variações das duas raízes hebraicas, combinando o termo antigo, Plishtim, Philistines, escrito com Shin e Taf, e o moderno Palestinen, Palestine, escrito com Samer e Tet. Você tem palestino, palestinai, palestinin, palestinain. O termo, uma grafia hebraica original para Palestina, Palestina, tem sido usado por historiadores, governantes e arqueólogos desde que o imperador romano Adriano puniu os judeus que viviam na região ao renomar a província da Judéia após uma revolta judaica fracassada em 135 d.C. O nome foi inspirado nos filisteus históricos, mas agora extintos. Os filisteus eram um povo navegante que se acredita ter chegado a Canaã a partir da ilha grega de Creta. O imperador romano achou o nome especialmente ofensivo para os judeus, pois os filisteus haviam vivido antes ao lado dos israelitas nas margens do Mediterrâneo, em 5 grandes cidades, incluindo uma chamada Gaza. Eles eram um espinho constante na carne de Israel, e você pode ver histórias como Davi e Golias e Sansão e Dalila. Isso foi até que os filisteus foram extintos pelo rei Nabucodonosor II por volta de 600 a.C. Apesar do povo judeu que vivia na Terra Prometida e no exterior nunca ter gostado do termo e ter colocado os iniciais de Eretz Israel, Aleph e Yud, entre parênteses para a Terra de Israel, ao lado do nome Palestina, eles abraçaram o termo internacionalmente aceito. A palavra, no entanto, era soletrada com as mesmas letras que os filisteus na Bíblia e era usada apenas para se referir ao povo e à terra da Judéia. Nos séculos 19 e 20, os judeus que viviam na terra e que voltavam para ela usavam abertamente o termo para nomear suas várias atividades e negócios. Você tem o Banco Anglo-Palestino, hoje conhecido como Banco Nacional de Israel, Bank Leumi. Você tem o Palestine Post, depois renomeado para Jerusalém Post. E a Orquestra Palestina, composta inteiramente por judeus. Até meados do século XX, internacionalmente, os oficiais se referiam à Palestina como um termo favorável para os judeus. De fato, quando os britânicos controlavam a área, eles se referiam aos voluntários do exército judeu como palestinos. É claro, escrito Palestinain. Segundo a história, uma vez que Israel foi declarado uma nação, os judeus palestinos abandonaram o termo de identificação, chamando-se israelenses em vez disso. A primeira vez que o termo povo palestino é registrado, referindo-se apenas aos árabes, é em 1964, quando a Organização para a Libertação da Palestina foi fundada. Como isso era um conceito novo para os israelenses, os jornalistas israelenses que relatavam o assunto traduziram esse termo da escrita árabe, Palestinem ou Palestinain. Como resultado, o termo começou a ser usado exclusivamente para descrever os árabes insatisfeitos com a existência de Israel. Como tal, internacionalmente, esse termo agora é usado quase inteiramente em um contexto desfavorável em relação aos judeus. E assim você vê, enquanto em seu idioma o termo Palestina é provavelmente pronunciado e escrito da mesma forma, esteja você falando sobre Palestina de hoje ou a Palestina de 100 anos atrás. Em hebraico, como você diz ou soletra a palavra, diz muito sobre o que você quer dizer. E isso é tudo para sua palavra em hebraico do dia. Até a próxima! Sou Shani Ferguson, Shalom de Jerusalém. Shalom, bem-vindos ao Maoz Israel, onde continuamos nossa série sobre Israel em guerra. Sempre há muita atenção em Israel no Oriente Médio. Devido às atrocidades de 7 de outubro de 2023, devido à guerra com Hamas, é claro, agora há um foco maior em Israel do que nunca. Muitos cristãos estão nos pedindo para cobrir tópicos e responder perguntas porque querem entender mais sobre o que está acontecendo em Israel. E uma das melhores perguntas que estamos recebendo é: quem são os palestinos? De cara, vou te dizer que historicamente não existe tal coisa como a Palestina. A ideia de que existe um grupo de pessoas com uma história antiga chamada palestinos, que tem uma terra antiga chamada Palestina, é simplesmente um mito. O que é complicado, entretanto, é que essa ficção agora é entendida como tão entrelaçada
com esse grupo de pessoas inventado, que basicamente não temos outra opção e somos forçados a usar essa frase para nos referirmos às pessoas que vivem nas áreas de Israel e que são etnicamente de origem árabe, cujos ancestrais recentes são de países árabes próximos. Não é incomum que novos grupos de pessoas surjam ao longo do tempo, mas no caso dos palestinos é mais uma formação estratégica sobre a destruição de um grupo de pessoas do que a restauração de um antigo, como no caso de Israel. Então, para entender suas origens, vamos mergulhar na história. Este termo foi cunhado pelo imperador romano Adriano em 135 d.C., após ele destruir Jerusalém durante a revolta de Bar Kokhba, que é uma revolta dos judeus em Israel. Frustrado com as revoltas judaicas persistentes na região contra Roma, Adriano procurou apagar a identidade judaica da terra de Israel. Consequentemente, ele renomeou Jerusalém Alia Capitolina e a terra de Israel como Palestina, derivando seu nome dos arqui-inimigos de Israel, que eram os antigos filisteus. Então, por que Roma faria isso? Por que eles renomeariam Israel como seu arqui-inimigo, os filisteus? Por exemplo, quando uma equipe esportiva quer desrespeitar outra equipe, vemos isso o tempo todo. Eles podem chamar o campo ou a cidade dessa equipe pelo nome da própria equipe, deixando-os saber que não estão no comando. Então, acredita-se que os próprios filisteus são de origem grega, de Creta. E é um fato que eles não têm conexão com os árabes de hoje em dia. Os filisteus foram exterminados em 600 a.C. pelos babilônios, e o termo Palestina foi usado por milênios, sem uma definição geográfica precisa. O que não é incomum. Nós usamos termos como Meio Oeste para nos referirmos a uma área geográfica geral. Então, nenhuma definição precisa existia para a Palestina porque nenhuma era necessária. Desde a era romana, o nome não tinha significado político. Nenhuma nação jamais teve esse nome. Nunca houve um presidente ou um rei da Palestina. Não há governo. Nenhuma pessoa famosa jamais veio da antiga Palestina. Não há uma longa, rica história antiga para a Palestina, como está sendo ensinada. Por algum motivo, o nome Palestina simplesmente pegou. Uma coisa que sabemos é que não haviam árabes na terra quando Roma mudou o nome. E, portanto, o nome não tem nada a ver com os árabes que agora se chamam palestinos. Ao passar de línguas modernas para o latim e para o grego, vemos então o contexto bíblico como o mesmo nome. Eles usam o mesmo nome, filisteus, o que é muito bizarro. Se alguém já leu a história de Davi e Golias, por que alguém gostaria de se associar com os filisteus? E quando vemos o destino dos filisteus, é mais uma razão para provavelmente abandonar o nome. Ao longo do tempo, Palestina se tornou o termo comumente usado para denotar a terra bíblica de Israel. Você até vê isso em mapas bíblicos e muitas outras peças históricas de arte que chamam essa área, que era Israel, de Palestina. Antes de 1948, um palestino geralmente se referia a um residente judeu da terra de Israel, também conhecida como Palestina. No entanto, com o estabelecimento de Israel como nação em 1948, os judeus abraçaram o termo bíblico Israel e passaram a ser conhecidos como israelenses para denotar sua nação renascida. Somente em cerca de 1963, o termo palestino começou a ser usado para descrever os árabes. Na verdade, falei com israelenses judeus mais velhos que nasceram em Israel antes de 1948. E eles me disseram, sim, com certeza, éramos conhecidos como palestinos. Soldados britânicos e outros falavam conosco e sempre nos chamavam de palestinos, referindo-se a judeus que tinham laços com a terra. E, ao mesmo tempo, falei com árabes mais velhos, e aqueles que são honestos dirão que nenhum árabe que se respeitasse jamais se chamaria de palestino antes de 1948. Antes do estabelecimento do moderno Estado de Israel, eles não se chamavam de palestinos. Outro ponto a se observar, um dos principais jornais de Israel, o Jerusalém Post, com sede em Jerusalém,
Fundado em 1932 durante o mandato britânico, era conhecido como Palestine Post. Em 1950 mudou seu nome para Jerusalém Post. Você pode olhar recortes de jornais antigos e ver as referências à Palestina e aos palestinos, todos referindo-se aos judeus na terra. A Orquestra Sinfônica Palestina, por exemplo, em 1936 consistia em 73 músicos, todos judeus. É essencial observar que não há uma entidade histórica conhecida como Antiga Palestina. É, de fato, a antiga terra de Israel. Agora, eu tenho que admitir que é verdade que existe uma Palestina. A Palestina existe. E eu conheço pelo menos 14 cidades com o nome Palestina, também pronunciadas como Palestine. Há Palestina, Virgínia Ocidental, Texas, Tennessee, Pensilvânia, Ohio, Carolina do Norte, Palestina, Mississippi, Palestina, Michigan, Indiana, Illinois, Connecticut, Arkansas e Palestine, Alabama. E por último, mas não menos importante, uma cidade chamada Palestina, na nação do Haiti. Mas no Oriente Médio, não. Não existe tal coisa como Palestina. Após o Holocausto, os judeus retornaram à sua antiga terra prometida, como os profetas previram. Antes do estabelecimento do moderno Estado de Israel em 1948, a Resolução de Participação da ONU em 1947 não apenas autorizou o estabelecimento de Israel, mas também permitiu que os árabes, na área do oeste do Jordão, formassem seu próprio Estado independente adjacente a Israel. A população árabe recusou a proposta de participação de maneira muito agressiva, perdendo a oportunidade de estabelecer seu próprio Estado em 1948 ao rejeitar essa proposta. Em contraste, a comunidade judaica aceitou a partição, levando ao estabelecimento de Israel em 14 de maio de 1948. Consequentemente, os árabes na Cisjordânia ficaram sob controle jordaniano e os de Gaza ficaram sob controle egípcio. Após a decisão da ONU, os árabes iniciaram um conflito contra Israel com 5 nações árabes e a população árabe local, lançando um ataque contra o recém-formado Estado judeu, e acabaram se deparando com a derrota. Apesar da oportunidade de paz e do estabelecimento de um Estado árabe independente, eles optaram pelo conflito. Os israelenses frequentemente se referem ao direito de retorno ou fazer a aliá, que é o processo dos parentes dos judeus retornarem à sua antiga pátria. O nascido no Egito Yasser Arafat juntou-se aos que se tornaria conhecido como a Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP, que abraçou e tornou muito popular a identidade de ser um povo chamado palestino, com o direito à sua antiga pátria chamada Palestina. Da mesma forma, Joseph Goebbels, o propagandista do regime nazista, disse: se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo-a, as pessoas eventualmente acreditarão nela. Nesse caso, a mentira são os antigos palestinos. Arafat começou a empurrar agressivamente o direito de retorno palestino, da mesma forma que os israelenses tinham o mesmo direito de retorno. A diferença é que os judeus realmente têm uma história e uma conexão com a terra que abrange milhares de anos. Mas Arafat conseguiu convencer pessoas suficientes de que eles tinham o mesmo direito, embora não seja verdade. É crucial entender esse direito de retorno e seu significado na posição de Arafat para convencer líderes mundiais a serem pró-palestinos. Arafat argumentou que aproximadamente 4 milhões de árabes e seus descendentes foram deslocados por Israel em 1948. Uma reivindicação que é totalmente infundada e falsa. Inicialmente, cerca de 200 mil árabes deixaram suas casas na terra de Israel na guerra de 1948, com muito poucos, se houver, sendo removidos à força pelos israelenses. A maioria dos árabes saiu voluntariamente, à medida que as nações árabes vizinhas pareciam ter certeza de vitória. Eles pensavam na Guerra de Independência de Israel em 1948. Claro, todos estavam errados. Eles pensavam que Israel seria totalmente destruído e que eles poderiam simplesmente voltar para suas casas após a destruição dos judeus.
Depois de 1948, os líderes árabes nunca permitiram que aqueles que deixaram suas casas se restabelecessem em outras terras, o que é comum a todos os refugiados em todo o mundo. Vemos um enorme contraste entre como os judeus trataram seu próprio povo e o que os árabes fizeram com seu próprio povo. Após a Guerra da Independência em 1948, os países árabes expulsaram um grande número de judeus de seus países. E mesmo que estimativas conservadoras sugiram que 2 vezes mais judeus se tornaram refugiados do que árabes, eles ainda foram reassentados em Israel, sem a necessidade de nenhum campo de refugiados. Mais tarde, quando Arafat faleceu em 1994, seus contemporâneos continuaram a exigir bilhões em reparações para os chamados refugiados palestinos, ignorando os bilhões de dólares em propriedades deixadas pelos judeus em seus países de origem. Em vez de facilitar o reassentamento dos árabes que deixaram Israel em 1948, os líderes árabes têm insistido constantemente em mantê-los confinados em campos de refugiados em todo o Oriente Médio. E apesar de inúmeras propostas e ajuda internacional para sua absorção nos países árabes anfitriões, esses líderes têm constantemente rejeitado todas as soluções para deixá-los sair. Enquanto o número de refugiados árabes é insignificante em comparação com os números globais de deslocamento que vimos na história, os líderes árabes se recusam a buscar resoluções e isso destaca seu objetivo de longo prazo. Não é a coexistência pacífica com Israel, mas sua total aniquilação. É isso que a frase Palestina significa, a completa aniquilação de Israel. Quando ouvimos a frase palestino ou Palestina, você também precisa entender que o cerne da sua reescrita da história e da realidade é a negação da existência histórica do templo judaico no Monte do Templo em Jerusalém. É disso do que realmente se trata. Essa negação, juntamente com o mito de que Maomé ascendeu ao céu no Monte do Templo, reflete um engano mais amplo, que visa minar as reivindicações históricas, religiosas e culturais dos judeus a Jerusalém. Apesar das centenas de referências a Jerusalém e à nação judaica de Israel nas escrituras hebraicas, bem como das evidências históricas e arqueológicas esmagadoras que apoiam a presença de 2 templos judaicos no Monte do Templo, os palestinos e aqueles que os seguem cegamente negam a verdade em favor da propaganda. Então, minha oração para você, para os cristãos em todo lugar que estão assistindo a isso, é que você conheça a verdade. Claro, nós amamos esses árabes, que se chamam de palestinos. Acreditamos que Deus tem um grande plano para eles. Não para se reinstalarem ou recriarem uma nação separada para substituir Israel, mas como a Bíblia ensina, qualquer estrangeiro na terra que abandonar seus ídolos e adorar o verdadeiro Deus de Israel e abraçar a aliança dada a Abraão, Isaque e Jacó, se esses árabes seguirem os caminhos do Senhor, serão abençoados na terra. Como crentes, não estamos surpresos com as mentiras contra a nação escolhidas de Deus. E apesar da mídia internacional empurrar narrativas para minar a existência duradoura de Israel, sabemos que tudo isso se alinha com o plano de Deus para a história. Portanto, é imperativo para os crentes discernir a verdade da falsidade, buscando informações precisas para combater os preconceitos contínuos. Diante da adversidade, permanecemos firmes na verdade, ancorados no conhecimento do plano soberano de Deus para o futuro de Israel, como vemos nas Escrituras. O Ministério Maoz Israel tem ajudado judeus e árabes na terra de Israel por quase 50 anos. Por favor, fiquem conosco durante esse período e ajudem a construir um legado duradouro para Israel nos próximos anos. Para Maoz Israel, eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Você pode ajudar a fornecer a ajuda que os israelenses necessitados, afetados pela guerra, tanto precisam. Visite maozisrael.org e faça uma doação generosa hoje.
Bem-vindo 2023! Temos muitos planos para este ano. Maoz significa força, e nosso objetivo é tornar os crentes em Israel mais fortes no final deste ano do que eram no final do ano passado. Mais fortes no Senhor, mais fortes em suas casas, mais fortes em sua compreensão do futuro de Deus para eles. Porque o maior testemunho que temos da bondade de Deus para os israelenses é um corpo forte e saudável. Começamos o ano com nossas 4 principais áreas de operação: evangelismo, adoração, ajuda e publicação. Na adoração, avançamos a visão da restauração dos levitas da maneira mais prática possível, treinando crianças em vocais e instrumentos e gravando novas canções de adoração em hebraico, árabe e inglês em nosso estúdio em Jerusalém. Completamos a tradução de vários livros, incluindo o processo de 2 anos de tradução da Bíblia em Ação, uma Bíblia em estilo de quadrinhos para crianças e adolescentes. Demos uma para cada criança que participou do nosso acampamento de esportes e liderança patrocinado no verão. Vemos um crescimento no corpo, enquanto I Stand With Israel, nosso fundo de caridade, apoia os fiéis de nossa rede de mais de 100 congregações judaicas e árabes em Israel. E quando chega a festa dos tabernáculos, vamos acampar com parte da equipe do Maoz e Bereshit, nossa congregação local. Eles até tiveram passeios de camelo. O primeiro-ministro israelense declarou guerra depois que islamitas se infiltraram no território israelense em um ataque terrorista surpresa de várias frentes contra civis. O Hamas destruiu nossas vilas. Uma dessas vilas tinha uma ambulância pronta para levar crianças de Gaza ao Hospital Hadassah. Eles não se importaram. Eles atacaram todos que viram, qualquer um: judeu, árabe, beduíno, druso, cristão, muçulmano. Estamos em guerra. Apenas a 4ª em minha vida. Há muita necessidade. Temos que nos concentrar para que possamos ajudar de maneira significativa. Nos concentramos em 3 áreas: as necessidades básicas dos soldados no campo e de suas famílias em casa, a educação das crianças evacuadas e a colheita. Nossos soldados de reserva, 360 mil deles eram pais, diretores de escola e empresários na semana passada. E agora foram lançados no meio do deserto. Quando ligam para casa para contar como é, todos nós percebemos rapidamente, tudo aconteceu tão rápido. Eles não têm equipamento adequado, nem comida. Eles não têm capacetes que sirvam, câmeras montadas para coleta de evidências, jaquetas para as noites frias do deserto. Eles não têm sapatos adequados. Conseguimos equipamentos para eles, milhares deles, tanto quanto pudemos encontrar. Juntamos-nos a ministérios de todo o país e a prefeituras. Fornecemos material escolar para crianças evacuadas da fronteira do Líbano para Nazaré e aquelas evacuadas da fronteira de Gaza para o centro de Israel. Até construímos uma escola do zero, junto com a cidade de Hanana, perto de Tel Aviv. Quanto à crise agrícola resultante da fuga de milhares de trabalhadores estrangeiros por causa da guerra, o dinheiro só ajuda até certo ponto. A mão de obra é a chave. Então a equipe do Maoz vai para o campo colher junto com milhares de outros israelenses que entendem as ramificações de uma escassez de alimentos. Colhemos tomates perto da fronteira de Gaza ao som de explosões. Este é o nosso país. Não temos outro lugar para ir. O que temos é a promessa de que este é o lugar onde devemos estar e que todo Israel será salvo. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.